Bem, vamos agora com entrevista aqui no CNN Novo Dia. Vamos conversar ao vivo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ela que vai detalhar como estão os desafios na pasta, as medidas que estão sendo adotadas na saúde pelo novo governo. Quem está ao lado da ministra, que também possibilitou essa conversa com ela, é a nossa analista, a Basília Rodrigues. Basília, mais uma vez, bom dia. E a ministra, seja muito bem-vinda. É um prazer lhe receber aqui no CNN Novo Dia. Bom dia, é um prazer também ter essa possibilidade de conversa. E é isso, olha, agora a gente tem uma ministra da Saúde pela primeira vez, já algo que chamou minha atenção aqui, entrando no gabinete da ministra, que aparece em letras douradas ali na frente, Gabinete da Ministra da Saúde. Olha, a senhora Nízia Trindade, muito obrigada, muito conhecida no Brasil como presidente da Fiocruz, a senhora foi eleita 2 vezes, a 2 mandatos, primeira mulher presidente da Fiocruz, mas agora, pelo menos pelos próximos 4 anos, passará a ser a nossa referência para falar sobre o Ministério da Saúde. Durante a gestão da pandemia, a senhora foi uma forte crítica das medidas, ações e omissões do então governo de Jair Bolsonaro. Mas agora, 2023, o jogo mudou. De crítica, a senhora está agora aqui dentro e vai ser a principal responsável pelas políticas de saúde. O que isso significa para o Brasil na sua gestão? Isso significa, em primeiro lugar, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. É através desse sistema que mostrou a sua importância, e isso foi visto pela população, Basília, durante a pandemia, mas que ele precisa, de fato, de um financiamento adequado, de uma série de ações. Para melhorar a saúde da nossa população, também nós estaremos num esforço concentrado para resolver situações que eu considero de grande emergência, né, e que tem a ver com a não alocação de recursos necessários para programas prioritários. Nós tínhamos, por exemplo, cortes de 60% previstos na farmácia popular, na saúde indígena, na atenção primária, na atenção voltada para exames, diagnósticos, cirurgias eletivas, e foi possível reverter esse quadro com a PEC da transição. Então, nós não teremos a situação que o SUS precisa, mas nós poderemos estar realizando programas essenciais que o presidente Lula, na sua campanha, preconizou e que vem afirmando. Como é o caso, né, como eu disse, da farmácia popular, como é o caso de um plano que estamos elaborando para discutir com estados e municípios de emergência no sentido de reduzir a fila, né? Que foi ainda o impacto maior da pandemia, não foi só a doença Covid, mas também essa questão de não termos os exames no tempo adequado, os tratamentos no tempo adequado, se somando a carências que já existiam no sistema. Então, nós estaremos trabalhando em todas essas frentes, nós estaremos dedicados a também recuperar a atenção primária e saúde, de maneira a que a saúde integral, o cuidado com a saúde da população e, sobretudo, como o presidente tem falado, atenta para a desigualdade social no que se refere ao acesso à saúde. Ministra, olhando para os nossos espectadores, a gente tem aí um público muito atento a essa que é a primeira entrevista da ministra da Saúde, Nízia Trindade, à CNN Brasil. Não tem como deixar de falar aqui desse detalhe na roupa da ministra, que é um broche representando o Zé Gotinha. Vocês recontrataram, então, o Zé Gotinha. A gente vai ver muito mais este, que é um exemplo, uma referência para a vacinação no país. Vai ser um aliado, então, nessa retomada dos índices da cobertura vacinal no Brasil? O que a senhora tem a dizer? Estando aqui dentro, e foi parte também da transição, a senhora pôde mergulhar nos números do Ministério da Saúde. Isso é super importante. A avaliação de que hoje se vacina menos no Brasil do que um dia o Brasil já foi referência é verdade? E a ideia é retomar, então, esses indicadores da vacinação?
Não, sem dúvida, o Zé Gotinha, que acompanhou a infância dos meus filhos, um personagem criado por Darlan Rosa, em 1986, então acompanhou o crescimento dos meus filhos, ele volta com força total e, sobretudo, com combate a fake news com relação às vacinas e também buscando otimizar a vacinação, estabelecer uma política junto com o Ministério da Educação, ter a vacinação como uma pauta não só do Ministério da Saúde, mas de toda a sociedade. Em relação aos números, os dados do nosso relatório do Grupo de Saúde na Transição são muito claros. Só para dar um exemplo, essa baixa cobertura vacinal significou, no caso da poliomielite, que nós só conseguimos em 2022 apenas 40% da cobertura, quando essa cobertura já foi na faixa de 90% da nossa população infantil, não é, que precisa tomar essa vacina. Apenas como um exemplo. E a polio é vista hoje como uma grande ameaça que esperamos que não se concretize com a vacinação. Mas isso vale para outras doenças também. A própria Covid? A Covid, no caso da Covid, tanto a questão da população que foi vacinar a primeira dose, mas que não completou o esquema vacinal. Então, fazemos sempre esse lembrete, completar o esquema, né, as 2 doses com mais a dose de reforço, dentro daquele calendário definido pelo Ministério da Saúde, e também a vacinação das crianças. Né, os números de Covid em crianças são preocupantes, trabalhamos e mostramos muito esses números, infelizmente com óbitos de criança por Covid, e não é possível nós, com uma doença que é prevenível nos casos graves, nas hospitalizações por vacina, não protegermos a nós adultos e não protegermos nossas crianças. A gente está nos estúdios da CNN Brasil com a Carol Nogueira. Pois é, Basília, uma conversa aqui feminina, sempre muito bom a gente ilustrar isso, 3 mulheres nesse bate-papo. Ministra, mais uma vez, bom dia. Destaco aqui que ainda durante o período de transição de governo, a senhora falava sobre a necessidade de revogações de determinadas portarias, de medidas adotadas pelo governo passado, e assim tem ocorrido. Recentemente foi revogada a portaria 2.561 de 2020 e anunciada também a saída do Brasil da Declaração do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e Fortalecimento da Família. As 2 medidas estão relacionadas, ministra, ao aborto. Tem muita desinformação nesse momento circulando. Por isso, acho importante a senhora esclarecer o que muda a partir dessas revogações e por que também essa decisão, não só de revogação da portaria, mas também pelo desligamento do Brasil desse pacto. Vem mais revogações também por aí, ministra? Não, nesse momento, as revogações seguiram o consenso estabelecido no grupo de transição, não só na saúde, mas todo esse processo foi consolidado, né, no grupo de transição como um todo. E o que é importante, e é uma oportunidade de esclarecer, é afirmar que não há nenhuma mudança na legislação do Brasil no que se refere a aborto. O aborto no Brasil não é considerado crime em 3 situações. Nos casos de violência sexual, de estupro. O segundo caso é o risco de vida para as mulheres. E o terceiro caso, que foi uma decisão mais recente, as 2 primeiras são da década de 40, são de 1940, e a terceira situação é as gestações de fetos anencefálicos, né? E isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há nenhuma proposta de mudança nessa legislação, na revogação dessa portaria. O que faz essa portaria? Essa portaria é uma portaria que retoma orientações anteriores no Ministério da Saúde, que são orientações do cumprimento da lei e de cuidado com as mulheres e meninas vítimas de violência, porque a norma revogada, ela
determinava que houvesse o comunicado à autoridade policial por parte do profissional de saúde. E isso é algo que em muitas situações, isso não deve ser uma obrigação, em primeiro lugar, do profissional de saúde, nunca foi previsto assim em lei, e o próprio Código de Ética Médica não dá essa orientação, e além disso, cria muitas vezes situações muito difíceis, porque infelizmente, em muitos casos, as situações de violência sexual infelizmente ocorrem no núcleo familiar. Então, há muitas vezes uma dificuldade para esse registro policial. Isso não pode ser um constrangimento, uma obrigação, né? O que nós precisamos ter, e há no caso, uma declaração por parte das mulheres, um acompanhamento quando são meninas por parte dos seus familiares, é um cuidado, é a proteção de uma violência que deve ser combatida. E essa também é uma política do Ministério da Saúde. Então, essa é a mudança que nós fazemos, e a defesa da família, ela deve sempre vir junto com a defesa de uma família que proteja crianças e adolescentes. É isso que nós definimos, inclusive, no Brasil, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Como que a senhora mede a repercussão sobre a lei do aborto e essa mudança recente em ato normativo daqui? Veja, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma nota de repúdio às alterações das normas no Brasil no enfrentamento ou no tratamento dos casos de aborto, e também isso é uma pauta de fácil repercussão popular e de repúdio por algumas alas do Congresso Nacional. A gente tem uma bancada evangélica, uma bancada que se alia às pautas do direito à vida, à família, e que, claro, qualquer mudança que possa flexibilizar ou dar mais clareza ao aborto, às condições de aborto no Brasil, são alvos de críticas. A senhora, então, já está sentindo na cadeira ali de ministra da Saúde, uma das principais da esplanada dos ministérios, a senhora sentiu essa crítica? Claro que eu acompanho todas as críticas, e a minha preocupação é exatamente com o esclarecimento. Mas, ao mesmo tempo, a dinâmica de trabalho aqui é tão intensa, preparando as ações, recebendo governadores de estado, recebendo movimentos sociais, recebendo parlamentares, que eu só consigo pensar no trabalho que nós temos a realizar. Mas o esclarecimento é muito importante. Eu creio que sempre precisamos melhorar a nossa comunicação, ainda que tenhamos tido esse cuidado com a nota, e foi o que eu procurei fazer aqui nesta conversa. Com relação à CNBB, eu creio também, me coloco aberta a todo esclarecimento junto à CNBB. Eu que tive a honra de ser uma das palestrantes no evento dos 70 anos desse conselho tão importante para a questão não só religiosa, mas democrática no nosso país, para os direitos da nossa sociedade. Mas, de fato, eu creio que seja esclarecer e afirmar que nunca o Ministério da Saúde, eu tenho certeza que nesse momento será um ministério em defesa da vida, em defesa das boas condições, da igualdade e principalmente da proteção das nossas famílias, e nenhum governo fará isso de forma mais clara e mais assertiva do que o governo do presidente Lula. Nós defendemos a vida, defendemos a vacina, defendemos a proteção, defendemos o cuidado. Essa é a linha que nos orienta. Carol. Hora de agradecermos, Basília, a ministra da Saúde, pela disponibilidade, por estar conosco aqui no CNN Novo Dia. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, a primeira mulher a ocupar o cargo. Mais uma vez, ministra, muito obrigada. Basília, também registro aqui o nosso agradecimento por essa conversa. É isso, ministra. Muito obrigada pela atenção. Sei que a senhora tem muito trabalho aí pela frente, a retomada de eixos importantes do governo na área de saúde, farmácia popular, garantia de que as pessoas vão continuar recebendo os seus medicamentos, né, de primeira ordem, e ainda essa adequação a esse novo Mais Médicos que vem por aí. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e se despedisse, então, do nosso público da CNN Brasil. Agradeço
Basília, Carol, pela oportunidade de estarmos aqui, né, nessa conversa, e a todo o público que está conosco. O Ministério da Saúde estará engajado com todo o governo em ações que reduzam os grandes problemas de saúde que nossa sociedade tem, garantindo o acesso, e entre as medidas já comentadas, ao lado da farmácia popular, da redução das filas que comentei, da vacinação, neste primeiro momento também estaremos trabalhando para reestruturar todo o Ministério, para reforçar o diálogo com estados e municípios, com o parlamento e, sobretudo, também pensando em ações que deem estrutura, que deem força ao nosso Sistema Único de Saúde, no acesso a serviços, no acesso a bens e no fortalecimento da capacidade autônoma do Brasil no campo da ciência, tecnologia, inovação e saúde. O Brasil precisa também vencer esses desafios com vacinas, com insumos, com equipamentos, essa visão integrada da saúde, do cuidado da nossa população é que estaremos trabalhando. E sempre disposta ao diálogo, porque nós temos a busca da evidência científica para embasar as políticas públicas e creio que isso só é possível com o fortalecimento também da comunicação pública e do diálogo com a sociedade. É isso, muito trabalho pela frente. Obrigada, ministra. Obrigada pela entrevista.